Bom dia! CPI, inflação dos Estados Unidos, é o dado mais importante de hoje. E aí, é claro que a gente também tem o desenrolo do pacote de corte de gastos, que o Lula não quer mais que seja chamado de corte de gastos. Primeiro, falando do dado de inflação dos Estados Unidos, sai 10,5 hoje. É esperado que tenha uma inflação de 0,2% esse mês, sendo uma aceleração anual de 2,4% para 2,6%. E o núcleo, ano contra ano, é esperado que permaneça igual e mês contra mês também, 0,3% de inflação. Esse dado se torna muito importante, muito por conta de o Trump Trade que vem rolando nos últimos dias, estar sempre preocupado com inflação e com todos os movimentos que o mercado fez nos últimos dias. A gente tem as apostas na Bolsa lá de Chicago para a próxima reunião de dezembro, que de um mês para cá, aqui, o corte de 0,25 estava algo em torno de 80%, agora já começa a diminuir e a gente tem 34% de chance do Fed não cortar juros nessa reunião. Ou seja, se tem uma inflação acima da esperada, é possível que Bolsa sofra hoje por conta disso. Os mercados, como eu falei, seguem repercutindo o Trump Trade. Desde que o Trump foi eleito ali, a gente tem a performance de uma semana que Tesla subiu mais de 32%. E ontem, olha que interessante, o Trump nomeou Elon Musk como secretário de Eficiência dos Estados Unidos. Curioso para ver como isso vai ser. Ontem que a gente teve leve queda no S&P lá nos Estados Unidos e nos principais índices em geral. Destaque para Russell 2000, que estava subindo no início do dia e devolveu, caiu quase 2%. Hoje, agora, na abertura, a gente tem leve queda nos principais índices americanos. Europa, leve alta. Bolsas na Ásia terminaram mistas. Minério de ferro ainda batalhando na casa dos $100. E o petróleo sobe agora pela manhã, tenta ficar acima dos $72. Petróleo ontem que teve um relatório da OPEP divulgando uma expectativa de queda de demanda, muito por conta da China, e não falando nada sobre postergar aumentos de produção, como ele fez agora para dezembro. Mas mesmo assim, petróleo batalha ali para ficar acima dos $72 hoje, pelo menos por enquanto. Agora falando do dólar DXY, aguarda os números do CPI, da inflação dos Estados Unidos, quase ali rondando os $106. Contra as principais moedas, sem destaque é por aqui. E contra as emergentes, destaque para o peso mexicano que está se desvalorizando, o dólar contra o peso mexicano caindo 0,65, isso pode ser positivo para a real. Importante notar que nos últimos 5 dias, o peso mexicano se desvalorizou 1,85%, então o dólar subiu 1,85% contra o peso mexicano. Quando a gente olha contra o real, aqui a gente teve 1,2%. Nosso real está um pouquinho melhor que o peso mexicano, muito provavelmente pela expectativa do corte lá da revisão de gastos, só que a equipe da XP já espera que essa revisão de gastos fique para depois do dia 20, então para depois da semana que vem. E essa matéria aqui do Globo também reforça isso. Auxiliares afirmam que Lula não tem pressa para anunciar pacote fiscal e quer trocar cortes por ajustes. Então, como eu falei no início do vídeo, ele não quer que chame de corte de gastos, mas sim ajuste. O Banco Central ontem, no final do dia, anunciou nova intervenção no câmbio com leilões de até $4 bilhões. Esse vai ser um leilão no mercado à vista, que vai recolher entre 10,5 e 10,35, sendo que nessa modalidade de leilão, o BC vende reservas internacionais no mercado à vista, mas com compromisso de recompra em um prazo determinado. Então, o BC vai vender agora, vai recomprar uma parte em 2025, em abril de 2025 e outra parte em julho de 2025. E ontem o mercado também repercutiu a ata do Copom. Aqui nessa matéria do Estadão, o puxão de orelha do Banco Central. O Banco Central chama a atenção para o governo ter que cortar gastos para conter ciclo de alta. Foi uma ata mais dura, que ele indica que ele quer aumentar, ele pretende aumentar 0,5%, mas ele deixa em aberto possibilidades de aumentar mais do que isso. Isso porque ele atribui muitos dos riscos ao novo governo que foi eleito lá nos Estados Unidos do Trump, que é algo que foge do nosso controle interno. E para finalizar, ontem a gente teve o Ibovespa com leve queda de 0,14%, nosso dólar futuro que passou o dia inteiro subindo, acabou o dia caindo, especialmente nos últimos minutos de pregão, e 10 futuros terminaram o dia em alta ao longo da curva. E o Bitcoin, que depois de rasgar máximas, está aqui na casa dos $87.500. Ontem chegou a bater quase $90 mil pela primeira vez na história. Por hoje é isso. Vamos ficar ligado em qualquer notícia sobre corte de gastos, como sempre, pelo menos nas últimas semanas, e 10h30, relatório de inflação nos Estados Unidos. Muito obrigado pela atenção, bons negócios e até amanhã.